É isso. Obrigado, Pedro Venceslau e Théo Cury. Vão seguir comigo para o nosso próximo assunto, entrevista importante aqui no 360. O Tribunal de Contas da União avalia a suspensão de repasses do programa Pé de Meia do governo federal. Parlamentares da oposição disseram hoje à Corte de Contas que teria havido crime fiscal na execução dos recursos. Uma decisão que o TCU promete ali para amanhã encaminhar algum mecanismo ali para resolver esse impasse. Os deputados de apoio ao governo que defendem um programa dizem que é necessário se buscar uma solução para não prejudicar os estudantes. Por isso, a gente vai conversar agora com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, está no nosso estúdio em Brasília, porque ela é autora do projeto que instituiu o benefício, teve uma atuação bastante forte para que os estudantes pudessem ter direito a esse benefício, deputado, e a gente está nessa expectativa de que alguma solução seja minimamente apresentada a partir de amanhã. Deve sair alguma coisa a partir de amanhã? Muito boa tarde, bem-vinda, deputada. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Théo, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Yuri, quero trazer mais elementos para o que você já trouxe, porque o que está acontecendo é extremamente grave. Parlamentares da oposição foram ao Tribunal de Contas da União pedir o bloqueio do Pé de Meia, ou seja, que 4 milhões de jovens que dependem dessa política pública, que recebem o Pé de Meia, não recebam os pagamentos, não recebam os recursos nos próximos meses. E aqui eu gostaria de falar representando todo um time da bancada da educação. O que a gente fez foi juntar parlamentares não só que são da base do governo. Levamos parlamentares do PSB, do PDT, também do União, do MDB, do PSDB, parlamentares que podem até discordar em alguns temas, mas que defendem a educação. E a gente foi hoje ao Tribunal de Contas, primeiro lembrar que o Pé de Meia não é uma política do governo A, B, C ou D. Eu apresentei o projeto em 2021. Votei sim no presidente Lula, mas mesmo se ele não tivesse sido eleito, teria trabalhado do mesmo jeito para que o Pé de Meia fosse aprovado. O Pé de Meia não é da Tabata, não é de ninguém. O Pé de Meia é de 4 milhões de estudantes. O segundo ponto, Yuri, e eu agradeço muito a vocês pelo espaço para poder explicar, para poder jogar luz sobre isso, é que não existe nada de irregular. Não quero aqui me perder na tecnicalidade, mas vejam só. Se a gente pega a lei do Pé de Meia, artigo 11, está lá dito, o Pé de Meia pode ser financiado pelos recursos que não foram usados pelo FIES. O Congresso foi além, Congresso virou lei também. E a gente aprovou a lei 14.995 de 24, dizendo o quê, Tabata? Alterando o fundo do FIES, que é o FGEDUC, dizendo, olha, pode ser usado para financiar o Pé de Meia também. E a gente foi além. E eu acho que isso tem que ficar muito claro. Não só a gente seguiu, inclusive um acórdão, uma regra que o TCU tinha indicado de alterar a lei dos fundos, mas a gente alterou uma lei específica no Congresso, autorizando o governo federal a fazer a transferência de um fundo para o outro, excepcionalmente naquele ano, porque estava sobrando um recurso desse fundo garantidor do FIES. Ou seja, no nosso entendimento, quando o Congresso é tão proativo e até tem uma certa redundância, né? Tantas leis sendo aprovadas para autorizar esse movimento, no nosso entendimento não cabe ao Tribunal de Contas julgar se a lei é inconstitucional ou não. Se existe um questionamento em relação à lei que todo o Congresso aprovou, da esquerda à direita, o âmbito seria o STF. Mas o mais importante aqui, o tribunal obviamente está fazendo o seu trabalho e eu tenho esperança, estou otimista, que vai decidir pelos estudantes amanhã. O mais grave é ter parlamentares da oposição fazendo uma oposição suja, querendo prejudicar 4 milhões de estudantes em benefício próprio. O próprio Nicolas Ferreira foi o primeiro. Quando começou a questão com o Pé de Meia, colocar Pé de Meia is the new Pix. O Pé de Meia é o novo Pix. Eu queria entender o que é que o Nicolas, o que é que esses parlamentares estão celebrando. O que eles vão dizer para os alunos que estão hoje com medo de perderem um Pé de Meia. É por isso que a bancada da educação da esquerda à direita está se posicionando e nesse momento eu estou otimista. Deputada, deixa eu trazer então o Pedro Venceslau para participar dessa entrevista, depois o Théo Cury se junta a nós também. Pedro. Boa tarde, deputada. Boa tarde. De alguma forma, o Pé de Meia ele é incompatível com o arcabouço fiscal, com esse atual momento que vive o Brasil na questão econômica? Está um pouquinho baixo, mas acho que entendi. Pedro, me parece que sua pergunta é sobre o arcabouço fiscal. Não, e eu vou lhe dizer o porquê.
Primeiro, o que está posto ali, falando de forma mais simples, para todo mundo nos acompanhar, mesmo quem está na correria? O que o arcabouço diz e se a gente olha, mais importante ainda, porque é anterior, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz. Você não pode ter um programa que você está criando se você não diz como ele vai ser financiado. E é por isso que eu martelei tanto nesse aspecto de que a gente sempre deixou muito claro quais fundos financiariam o pé de meia. Eu vou além. Uma coisa que também está posta, e isso vem de um acórdão lá do TCU, da época do julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff. É um acórdão de 2015. O que ele diz? Caso o governo opte por transferir um recurso que está sobrando de um fundo para um outro fundo sem passar para o Tesouro, o governo pode fazer, desde que ele consiga uma autorização do Congresso. E eu acho que esse é o X da questão. Nós, enquanto Congresso, parlamentares da esquerda à direita, nós aprovamos uma lei seguindo essa recomendação antiga do Tribunal de Contas, dizendo, governo, dessa vez, pela importância do pé de meia, porque é um programa novo e porque está sobrando recurso no Fundo Garantidor do FIES, pode fazer a transferência direta, mas é só dessa vez. Tanto que o próprio ministro Haddad, ele já falou que a partir do ano que vem, no orçamento de 2026, o pé de meia vai estar lá, junto com todos os outros programas. Então, eu sei que é super técnico, né? É fundo para lá, é fundo para cá, mas de forma simples. O pé de meia estará no orçamento a partir do próximo ano. Como era um programa novo e tinha esse recurso sobrando, o Congresso fez o que o Tribunal de Contas recomendou anos atrás e autorizou por meio de uma lei essa transferência. Qualquer pessoa, qualquer parlamentar que não enxergue isso, quando estava lá no plenário votando essa lei com a gente, está agindo de má fé. Theo Cury, a sua pergunta para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Theo. Deputada, boa tarde, obrigado pela participação aqui no 360. Eu queria saber da senhora o que mudou de argumentação, o que pesa na avaliação da senhora para que haja uma decisão favorável aos estudantes amanhã. A senhora disse que amanhã há uma expectativa na sua avaliação de que haja uma decisão favorável aos estudantes, ou seja, favorável também a que o pé de meia haja esse destravamento e ele consiga, de fato, sair do papel, beneficiando esses 4 milhões de estudantes, mas o que mudou desses últimos dias, ou mais especificamente hoje, nessa reunião extensa que vocês tiveram lá no Tribunal de Contas da União, para dar esse otimismo, essa perspectiva positiva? Theo, se você me permitir, eu queria trazer 3 pontos que eu acho que ajudam a entender o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa, e a gente até comentava aqui nos bastidores, os parlamentares da oposição, infelizmente, estavam martelando esse assunto sem que houvesse uma manifestação contrária de outros parlamentares. E o que a gente fez hoje, junto com o time da bancada da educação, foi dizer, não é sobre governo e oposição, não é a Tabata contra o Nicolas, não é o Lula contra o Bolsonaro. A gente está aqui representando inúmeros partidos para dizer quem defende a educação, quem é da oposição ou da base com responsabilidade sabe que não tem nada de errado. Então, uma novidade de hoje é que foi a primeira vez que nós tivemos parlamentares do PT ao PSDB, do União ao PSOL, indo até o Tribunal de Contas para dizer, vejam bem, toda essa discussão nos parece uma grande maluquice. O pé de meia é do povo brasileiro, o pé de meia é de 4 milhões de estudantes. Essa articulação de outros partidos não tinham acontecido. Outro elemento que eu acho muito importante, um compromisso que o ministro Haddad pronunciou e que foi reforçado pelo Congresso de que sim, a responsabilidade fiscal ela é importante. E é por isso que o pé de meia vai estar no orçamento de 2026. Me parece que essa sinalização dada aos técnicos do Tribunal de Contas também é um compromisso muito importante. E aí eu colocaria um terceiro elemento, que é a gente chamar atenção para o que está acontecendo, que é a gente lembrar que, olha, eu entendo quando o Tribunal de Contas diz que tem que estar no orçamento, só que tem uma lei que foi aprovada pelo Congresso que não estava sendo levada em consideração. E esse foi um argumento novo, porque essa lei 14.995 de 24, autorizando essa única transferência, ela só foi feita porque o Tribunal de Contas lá atrás deu essa autorização. Se quiser transferir de fundo a fundo, o Congresso Nacional tem que aprovar uma lei e tanto o acórdão do TCU quanto essa lei não estava sendo levada em consideração. Então, passando
passamos algumas horas hoje no Tribunal de Contas, nesse diálogo de gente que pensa diferente, mas que defende a educação brasileira, e foi uma reunião muito positiva. Deputada, o tempo está correndo aqui, está curto para nós e para a senhora também, então vou fazer aqui a última pergunta pedindo licença aqui aos meus colegas, porque também é uma curiosidade que ambos têm. O PSB está passando por mudanças, aproveitando para falar um pouquinho de política com a senhora. O prefeito do Recife, João Campos, deve assumir o partido. O partido está defendendo a manutenção de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente em 2026, caso o Lula seja o candidato à reeleição. E sei que a senhora também vai ter uma atuação bastante importante de organização do partido, viajando o Brasil afora também nessa nova fase do PSB. Como é que a senhora vê o papel do partido no apoio à aliança com Lula, ou se o PSB poderia abrir mão desse espaço para agregar mais partidos na chapa presidencial, como, por exemplo, o MDB ou o PSD, e com isso poder reeditar ou fazer uma frente mais ampla para 2026? Yuri, me permita parafrasear Eduardo Campos, que em uma certa entrevista muito conhecida disse que antes da gente falar do ano que está ali um pouco mais na frente, vamos aqui falar do ano que está posto. Antes da gente falar de 2026, quem vai ser o candidato a vice, qual vai ser a configuração eleitoral, nós temos o desafio de vencer 2025. E conhecendo o meu partido, conhecendo o nosso presidente Carlos Siqueira, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, conhecendo o próprio João, as lideranças com quem convivo, o PSB tem um compromisso profundo com o Brasil e com fazer com que o Brasil dê certo. E para isso é importante que o governo federal tenha condições de aprovar pautas que são importantes. Então, eu que sou um pouquinho mais direta, me parece maluquice a gente falar de 2026 em fevereiro de 2025. E não é papo de político não, é porque no exato momento tem gente oportunista querendo acabar com o pé de meia. Nesse exato momento tem gente oportunista querendo acabar com a lei da ficha limpa. Não sei se as pessoas estão sabendo disso, mas tem um projeto que a cada dia ganha mais assinaturas porque a impunidade, infelizmente, interessa muita gente e estão tentando reduzir o período da lei da ficha limpa, que um político condenado não pode concorrer, de 8 para 2 anos. A gente vai ter um ano de muita luta. A gente tem um ano muito desafiador, com muita fake news, com muita gente fazendo oposição, não de um jeito honesto, de um jeito responsável, que eu já fiz, faz parte, mas com mentira, com fake news, com tapetão, tentando acabar com um programa importante para ver se assim prejudicam o governo federal, quando no final do dia vão prejudicar a população brasileira. Me parece que muita água vai rolar ainda e o que o PSB fará nesse ano, sob a liderança do nosso presidente Carlos Siqueira, que está deixando um legado belíssimo, mas também sob a liderança do prefeito João Campos, a partir do segundo semestre, vai ser de dizer, o PSB está pronto para ajudar o país, para ajudar o governo federal, para a gente avançar no social com responsabilidade. Aí em 2026 a gente fala de 2026. Tá, aí rapidamente então, deputada, entendo isso. 2025 então ainda tem um desafio da reforma ministerial. Como é que fica o espaço do PSB? O partido vai pleitear mais espaço? O seu nome pode ser colocado para eventualmente ir para a esplanada dos ministérios? Yuri, a gente conversa bastante, né? Você sabe que eu não sou mulher de fugir à luta, não, e nem de agarrar nenhum desafio, desde que eu possa ajudar o meu país. Agora, essa decisão de ministérios é uma decisão que cabe ao presidente da República. Essa é uma questão que não está posta. O que o PSB vem se posicionando já de muito tempo é que tanto o ministro vice-presidente e nosso presidente Geraldo Alckmin, quanto o ministro Márcio França, vem fazendo um trabalho muito importante em 2 áreas desafiadoras, que é o desenvolvimento econômico, a indústria, o comércio de forma mais ampla, mas também o empreendedorismo, que é uma pauta cada dia mais importante. A gente sabe da contribuição dos dois, a gente tem convicção que eles seguirão contribuindo muito para o nosso país e, enfim, qualquer decisão de ministério é uma decisão do presidente da República e não cabe a gente comentar. Deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, obrigado por participar dessa entrevista conosco. Eu agradeço também Pedro Venceslau e Theo Cury e desejo um bom trabalho para a senhora, deputada. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde.